Na aula de hoje, nós vamos resolver o limite de seno de x menos x dividido por x quando x tende a zero. A primeira coisa que você tem que fazer é substituir a tendência da variável na função para verificar se está ou não em uma indeterminação. Então, ao substituir o valor de zero, aonde tem o x na função, nós observamos que nós estamos na indeterminação zero sobre zero, porque seno de zero é zero, menos zero, então no numerador nós temos zero, e no denominador nós só temos o x, e como ele tende a zero, então o denominador tende a zero também. Então, nós estamos na indeterminação zero sobre zero, então toda vez que isso acontece, nós temos que usar algum artifício matemático para poder sair dessa indeterminação. Então, aqui no caso, eu vou começar reescrevendo a função como duas frações. Então, eu vou reescrever assim, seno de x sobre x menos x do numerador sobre x. Então, eu não mudei nada, apenas quebrei aqui a função em duas frações, mantendo aqui o mesmo denominador, quando x tende a zero. Agora, nós temos essa situação aqui, limite de seno de x sobre x. A gente já sabe que o limite ele se distribui na subtração, então eu tenho o limite da primeira fração menos o limite da segunda. Nós temos que lembrar que seno de x sobre x é um limite conhecido aqui no mundo dos limites. Ele é um limite fundamental, tá? E ele tem já o seu valor, e nós podemos utilizar o seu resultado nas soluções dos limites. Então, limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, o valor desse limite aqui é igual a 1. Tá? Então, seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. E aqui o segundo termo, x dividido por x, eu posso cortar x com x, ficando o segundo termo igual a 1 também. Então, o que eu tenho? Limite de 1 menos 1, quando x tende a zero. Igual, limite de 1 menos 1 é zero, quando x tende a zero. E limite da constante é a própria constante. Então, o limite de zero, quando x tende a zero, é zero. E zero é o resultado deste limite. Bom, turma, essa foi a aula de hoje e até o próximo vídeo.